supremos. Aí, contextualizando ele, entendendo Nietzsche, né, dentro de um contexto histórico, ele foi um dos primeiros filósofos a perceber que o mundo já não era mais o mesmo. Aquela crença metafísica de um avaliador, de um fiel da balança, alguém que de fora dizia o que era certo e o que era errado, estava cada vez mais fraca. E isso foi enunciado com o termo morte de Deus. Então, nessa síntese enunciativa, ele estava querendo dizer que o homem não seria mais ingênuo. Depois do século XIX, depois da morte de Deus, o homem não acreditaria mais em uma moral extra-humana, em uma moral que é colocada de fora para dentro, em uma moral supra-empírica, alguma coisa que vai além da experiência, algo que é colocado por uma vontade que não é a vontade humana. Então percebam, né, que o questionamento é muito ácido e não pode ser reduzido a um mero ateísmo, a um ateísmo vulgar. É também ateísmo. Seria falso em dizer que ele não era um ateu, não tinha como objetivo, né, o desmentido da religião. Tinha também, mas mais do que isso. Queria desmentir a ciência, queria desmentir o comunismo, ele ataca, ou seja, toda e qualquer verdade que trazia a iluminação, parecia ser pensada, né, como uma nova forma moral de colocar todas as pessoas universalmente dentro de um mesmo rebanho, foi atacada por ele como uma doença. Por quê? Porque, segundo ele, o homem forte é aquele capaz de flertar com o vazio. Então, a primeira coisa que o indivíduo deve fazer ao estudar Nietzsche, isso serve para todos vocês que estão aí sentados, é entender que estudar Nietzsche não é boa coisa para aquele que gosta de ilusão, de fantasias. Se o indivíduo, né, não está disposto a perceber aquele vazio que está por detrás das máscaras, é melhor nem começar a estudar Nietzsche. Vai estudar uma outra coisa, né? A indústria cultural tem fabricado aí livros suficientes para deixar o indivíduo, né, bem feliz nesse mundo. Agora, se o indivíduo quer perceber a origem moral propriamente desses valores, logo ele perceberá que fundar uma filosofia crítica era o seu segundo princípio na tetralogia dele. O que era fundar uma filosofia crítica? Isso aí parece até uma redundância, porque logo vocês pensaram, toda filosofia não é crítica? Não. Existem filosofias que não são filosofias, são filodoxias. Ou seja, o indivíduo ama opiniões. Ele está preso, né, à sua opinião, à opinião dos outros, ele está sempre comprando uma nova opinião. A filosofia não se baseia em opiniões. Ela é um estudo bem fundamentado, né, da razão. Isso significa que primeiro você tem que ser crítico ao ponto de duvidar de todo e qualquer sistema muito bem organizado. Então, ele inaugura, no século XIX, novamente uma filosofia crítica à base de marteladas. Ele gostava de dizer que ele gostava de filosofar com um martelo na mão. Por quê? Porque ele precisava destruir antes de ensinar. Ele precisava colocar por terra, jogar por terra, um monte de fantasias, um monte de ilusões, para que o indivíduo entendesse o início da filosofia. E o início da filosofia é o fim das ilusões. Ou seja, é se deparar com aquela esfera anômica, sem norma, sem moral, aquele vazio, né, que paira no cosmos, aquele vazio que parece nos assediar a todo um novo momento aqui na Terra. Então percebam, né, que a filosofia crítica deve fazer o homem ter contato com